Gente, junho é o mês das campanhas de prevenção e conscientização sobre a saúde do sangue, né? Além do Junho Vermelho, dedicado ao incentivo à doação, também celebramos o Junho Laranja, que tem como objetivo alertar sobre a anemia e a leucemia, duas das principais doenças causadas por deficiências nas células sanguíneas. A gente vai falar sobre esse assunto com o médico oncohematologista, presbítero Assuero da Silva, que está conosco mais uma vez. É sempre um prazer receber o presbítero Assuero aqui no nosso Notícias do Bem, para a gente falar a respeito desses temas, né? E nós estamos agora nesse junho laranja, né? Enfim, é um momento da gente realmente reforçar o discurso, reforçar as orientações, reforçar o cuidado, né, com essas doenças, doutora Assuero. Seja bem-vindo mais uma vez. Que bom que o senhor está com a gente aqui. Muito obrigado, Tainá, Quirino, gente, que coisa boa poder ajudar, né? Sabe que especificamente o assunto leucemia, anemias, é uma coisa que tem uma paixão específica. Eu sou completamente apaixonado pelo tema, é o que eu vivo, é o que eu leciono, e é sempre bom a gente tentar ajudar um pouco, diminuir. Só um dado que vale a pena. Como vocês já sabem, eu falo muito, né? Tainá, me desculpe, eu acabo falando muito. Mas olha, a doença mais prevalente no planeta, em até 40%, é a anemia. Veja, a anemia tem uma prevalência em 40% da população do planeta. Então veja o quão importante é esse nosso mês de conscientização. E claro que isso é profundamente associado também ao Junho Vermelho, para a doação de sangue. Então veja, é muito interligado, né? A anemia e doação de sangue. Muito bem, doutor. Agora, aproveitando essa informação que o senhor deu, né, que a anemia ainda assim está ali bancando, né, à frente ali de algumas das doenças, né? Como é que a gente pode alertar sobre isso, né? Como é que a gente observa os sintomas e como se dá isso? Como é que a pessoa tem anemia? Pois bem, a anemia é caracterizada pela redução de uma proteína chamada hemoglobina. Esta proteína, ela é diretamente relacionada com o transporte de oxigênio. Se nós não temos a hemoglobina, nós temos anemia e, consequentemente, a gente transporta muito mal o oxigênio para todo o corpo. Todo o corpo fica carente de respirar. E aí vai sonolência, porque o nosso cérebro não é bem oxigenado. Cansaço, o nosso corpo não é bem oxigenado. Queda de cabelo, porque os folículos pilosos não são oxigenados. Unhas quebradiças. E por aí vai a quantidade de sintomas. Portanto, a anemia ela é coberta com uma série de sintomas, sim, dos quais a gente lembra mais esses que eu falei: cansaço, prostração, um sono incontrolável, perda de concentração, zumbido, queda de cabelo, unhas quebradiças. E o que leva à anemia? É só uma questão alimentar? Tem questão genética? Enfim, quais são os fatores que levam à anemia, doutor? Quirino, não faz uma pergunta dessa não, que eu vou ter que falar 45 minutos seguidos sem deixar vocês não falarem. Não temos tempo. Resume, versão pocket, doutor. Os principais. Pois é, vamos lá. A principal causa, vamos dividir entre homens e mulheres. Nas mulheres, sem dúvida nenhuma, a perda menstrual é um fator muito importante. As mulheres que têm doenças, porque a gente chama de hipermenorreia, ou um hiperfluxo menstrual, as mulheres, claro, que estão na sua vida ali sexualmente ativa, ou seja, entre os 14, 15, 13 anos, até os seus 50 anos, enfim, nessa faixa. Aquelas mulheres que têm um transtorno de sangramento maior, essa é uma causa muito importante. Nos homens, de igual modo, de diferente modo, nós não temos a menstruação. Então as perdas podem ser outras. Além disso, além das perdas, que podem ser por hemorragia digestiva, por sangramentos não identificados, nós temos aquelas anemias que são por causas nutricionais. E aí a nutrição é fundamental para que a gente possa até repor essa quantidade de ferro e das vitaminas. Das principais,
as vitaminas do complexo B, e dentre elas a B9 e a B12, né? Um foco maior, essas duas vitaminas e o ferro. E aí a gente consegue. Portanto, então, Tainá, tantas vezes que você já foi no cabeleireiro, você não, você é linda, mas as suas amigas que foram por queda de cabelo, saiba que, eventualmente, o diagnóstico é provocado por anemia. As unhas quebradiças nas mulheres, o diagnóstico é provocado por anemia. Na infância, tem alguns componentes ainda mais graves: baixo rendimento escolar, alteração de concentração, déficit de aprendizado e por aí vai uma série de outros comportamentos. Do ponto de vista lúdico, o personagem do nosso tão amado Monteiro Lobato, que era o Jeca Tatu, era o perfil do anêmico. Era aquele pessoa que tinha um amarelão, ele era infestado por parasitos intestinais, que também provocam anemia, e esse amarelão era aquele personagem preguiçoso, cansado, que não tinha vigor para fazer nada. Você veja que até a literatura nos ensina um pouquinho, né? É verdade. Muito bem. Não, olha, eu vou te falar aqui, mandar aqui uma pergunta, só para perguntar por que eu cortei o cabelo, né? Uma das motivações pode ter sido justamente essa, uma queda excessiva de cabelos. Aí eu não sei por que a gente acha que cortando não é que vai parar, né? Mas disfarça um pouco o volume que vai perdendo. Mas então, respondendo as duas e aproveitando a deixa... Mas, doutora, assim, e quando a gente fala para tratar anemia? Porque quando nós somos adultos, né, a gente às vezes tem uma resistência em fazer um exame de sangue para poder saber. E quando diagnosticado ali, ó, é anemia, tá tudo bem? Como é que é esse próximo passo? Pois é, o próximo passo é exatamente esse que a gente começou a falar um pouquinho antes: descobrir a causa. Se a causa é, por exemplo, como a gente falou aqui, uma perda menstrual, um aumento do fluxo, um hiperfluxo menstrual vaginal, tem que tratar isso, senão não adianta. Vai tomar remédio e não vai haver solução. Se a causa for, como também nós citamos, parasitos intestinais, também temos que tratar. Se a causa for sangramentos ocultos, eventualmente uma hemorragia digestiva, eventualmente outros pequenos sangramentos. Entretanto, nós também temos as outras causas, que são as causas por deficiência de algumas vitaminas. E eu já falei, as vitaminas do complexo B, principalmente a B9, que é o ácido fólico, e a B12, que é a cobalamina. A gente também lembra de outras anemias, e existem algumas anemias genéticas. Aqui no Brasil, nós temos uma que é bastante prevalente, que é bastante presente na sociedade, que é a anemia falciforme, que é uma anemia genética. Ela tem um predomínio maior nas pessoas de etnia negra, mas no Brasil isso se perde um pouquinho. Quem de nós não é um pouco caboclo, cafuso, mameluco, mulato, branco, preto? Isso é maravilhoso, somos todos muito misturados. Mas essa anemia, chamada anemia falciforme, é uma troca de 2 aminoácidos no código genético da hemoglobina, e faz com que haja uma redução importante da produção de células. Essa anemia, normalmente, é detectada, é identificada ao nascer, no teste do pezinho. Quanto ao tratamento, Tainá, já até para a gente elaborar um pouquinho mais, sem dúvida nenhuma, primeira causa, sem dúvida nenhuma, tratar a causa fundamental, tratar a causa básica. E depois disso, repor os estoques de ferro e de vitaminas. A gente lembra que os alimentos que contêm mais ferro são os folhosos verde escuro. E aí a gente lembra de, vamos lá, agrião, salsão, sálvia, de todas as folhas verde escuro têm muito ferro. Além disso, a gente lembra de algumas de favas, feijão, grão de bico, lentilha, tudo isso é muito forte. Mas o que mais temos ferro são as vísceras, os miúdos, coração de galinha, fígado, moela, os miúdos de uma forma geral é uma grande fonte de ferro. Portanto, se há um tratamento de anemia, a sua dieta tem que estar bastante completa aí desses elementos que eu falei aí.
Tá certo. Então, eu vou aproveitar esse pouquinho tempo que a gente tem no fim aqui para falar um pouco a respeito da leucemia. Tá me cortando, né, querido? Você já tá me Não, cortando, imagina, é né? o tempo Porque mesmo. eu falei que eu queria 55 minutos direto, olha só. Da próxima Sabe vez, que não. o tempo é implacável, né? Que digam os meus cabelos brancos aqui. Mas, enfim, aproveitar para a gente falar um pouco a respeito da leucemia, que essa assusta muito mais até do que a anemia, né, doutor? Verdade. A leucemia, a gente falou que a anemia é caracterizada por um transtorno nas células vermelhas. A Uhum. leucemia, na grande maioria das vezes, ela é uma hiperprodução, uma produção exagerada das células brancas, sejam elas linfóides, sejam elas mieloides, que são os dois grandes grupos de leucemias. A leucemia linfóide aguda e crônica e a leucemia mieloide aguda e crônica. Portanto, num exame de sangue, havendo um aumento dos seus leucócitos, já é um grande sinalizador para você, mais uma vez, tirar suas dúvidas com o seu médico, com o seu hematologista. Se esse perfil de células for um perfil único, ou que em medicina tem um nome esquisito, que a gente chama um perfil monomórfico, ou seja, todas as células muito parecidinhas, aí sim é mais um indicador da suspeita de leucemias. E o que provoca uma leucemia? Essa é uma pergunta muito interessante que demandaria uma fala grande, mas nós temos causas de origem viral, de origem genética, de origem por processos inflamatórios externos, por alterações no nosso código genético. Vide a exposição à radiação, por exemplo, que nós tivemos lá na Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki. Além disso, alguns alimentos também podem produzir, e a gente lembra de alguns temperos muito fortes, a gente lembra, talvez, o glutamato monossódico envolvido na produção de leucemias. São dados que a gente ainda precisa esclarecer melhor, mas é uma das causas. Dizem também que os nitritos, ou seja, comida defumada, também pode ser um disparador de leucemias. Além disso, existem outros vírus, pode lembrar de alguns vírus, Epstein-Barr, vírus varicela, o parvovírus B19, um monte de nomes, eu não preciso ficar aqui falando, mas apenas ficar de olho no seu hemograma. E é importante que, na grande maioria das vezes, a leucemia também vem acompanhada de uma anemia. Então, veja, a leucemia provoca, na maioria das vezes, anemia. O contrário não é verdade. A anemia, na maioria das vezes, não provoca leucemia. Sabe, Tainá, aqui no consultório onde eu estou agora, com frequência chega a pergunta: doutora Suero, me diga, eu estou com anemia, essa anemia pode virar uma leucemia? Não, uma anemia primária, o sangue. Essa anemia não se transforma numa leucemia. Entretanto, uma leucemia pode e até produz anemia na maioria das vezes. E como prevenir a leucemia? Poxa, é isso que a gente já fala em todas as situações. É comer bem, hidratar-se, expor-se menos a esses riscos ambientais, fazer exercício físico e fazer a sua avaliação temporária, uma periodicidade anual ou a cada 18 meses, no seu médico, com os exames básicos. E ao primeiro sinal de alguma alteração, crescimento de gânglios, cansaço, procure o seu médico. Com certeza. Vale sempre essa indicação, né? Se está se sentindo mal, tem alguma coisa errada, procure ajuda médica, né, Tainá? Tem que buscar. Esse é o caminho. Não tem como, não tem outro, né? Não tem atalho. Doutor, eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos para quem quiser te acompanhar, continuar essa conversa também por lá. Claro que sim, claro que sim. Olha só, o Instagram é muito fácil, é @Assuero. Muito fácil, @Assuero. Meu e-mail é dr, tudo em caixa baixa, dr.assuero@gmail.com. E aí a gente consegue ter essa boa conversa aí, sempre que for necessário. Pode mandar mensagem no inbox, pode mandar o direct lá no Instagram, não há nenhum problema. Me segue lá que a gente está sempre falando alguma coisinha
de anemia, leucemias, coagulação sanguínea. É uma área que é muito, muito cara a mim e é muito feliz falar. Tá certo. Os contatos estão aí na tela, doutora Suero, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente agradeço, aqui no nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo, né? São sempre aulas importantes pra gente aqui também. Eu falo muito, né, querido? Você tem que me cortar, querido. Por favor, me corta. Não deixa eu falar tanto assim, não. Não, mas a gente vai absorvendo conhecimento. Torta, né? Já aprende muito. A gente aprende muito, é muito importante ouvi-lo também. Doutor, Mas, obrigado, olha, então. fica aqui. Boa semana. Eu quero deixar aqui um abraço do nosso pastor, reverendo Renato, reverendo Guilhermino Cunha, claro, nossos pastores. Querem mandar um abraço para o Arival, sem dúvida nenhuma, para o Hernandes e para o Alain, representando aí todo o conselho, e para o Quirino, claro, sem dúvida nenhuma. Porque para o da Tainá não há nem dúvida. Com essa beleza toda que enfeita aqui o programa, a gente fica muito feliz, viu? Verdade, obrigado, doutora Suero. Obrigado. Um abraço a todos aí também da Catedral. Gente. Deus continue abençoando sua vida e seu ministério aí também.